Na última sessão, o senhor falou a respeito de buscar informações do Executivo a respeito de custos que esses ministérios têm. O senhor tem essa informação preliminar? Não, De onde veio isso? Não, nós vamos justamente fazer um requerimento solicitando ao Ministério do Planejamento que nos envie os dados relativo ao custeio de todas as pastas do governo, justamente para que a gente possa calcular quanto custa 39 ministérios, né? Toda vez que você tem um ministério, você tem vinculado a ele um número de assessorias, de assessoramento do ministro, se alugam imóveis, tem gastos com passagens, com diárias, enfim. O custo, alçando esses órgãos ao primeiro escalão, o custo aumenta e muito. Então nós queremos dimensionar quanto é esse custo e temos a convicção que 38, 39 ministérios é um exagero, é algo que não ajuda a eficiência do Estado e custa mais caro. Agora, tem uma diferença entre ministérios e secretarias com status de ministro? Na prática, essas secretarias têm funcionado como ministérios. São cargos do primeiro escalão com status de ministro e com funcionamento de ministério. Então é a mesma coisa. Mas na proposta, na PEC, ele fala de ministérios. Quer dizer, o governo não poderia usar esse subterfúgio de começar a criar secretarias? Nós estamos estudando uma alteração nesse dispositivo, justamente para deixar claro que se aplica tanto a ministérios com nome formal de ministério, quanto a secretarias da Presidência da República com status de ministério. Foi citado o nome do ministro Nelson Barbosa e o senhor citou nominalmente também o Aloysio Mercadante. São dois ministros que o senhor pretende trazer para falar na comissão? Olha, seria importante, né? Até porque são dois ministros que podem trazer a visão do Poder Executivo sobre esse tema, né? A visão, primeiro, por que é necessário, por que seria vantajoso manter esse número excessivo de ministérios. E nós temos notícia de que foi demandado pela Presidência da República à Casa Civil um estudo de redução do número de ministérios. Então, nós teremos a oportunidade, com a vinda do ministro, né, caso ele aceite esse convite para participar da audiência, nós teríamos a possibilidade de confirmar essa informação e, em ela sendo confirmada, a gente tem o conhecimento de até onde chegou esse estudo, como é que foi o desfecho desse estudo pela Casa Civil. O senhor pretende estender, de alguma forma, para o âmbito estadual e municipal também essa restrição, ou o senhor acha que não cabe no âmbito da PEC? Olha, eu creio que seria muito benéfico que estados e municípios seguissem esse caminho. Agora, eu tenho a convicção de que dentro da nossa ordem constitucional essa competência não cabe à Câmara dos Deputados. Os estados e municípios são entes autônomos da federação. Os estados têm suas constituições estaduais, o município tem sua lei orgânica. Então, essa modificação, no meu entender, né, no meu julgamento, constitucionalmente cabe às assembleias legislativas e às câmaras de vereadores estenderem a estados e municípios. Quando a gente estava discutindo essa proposta lá na CCJ, o debate foi bem acalorado e sempre surgiu o questionamento da constitucionalidade dessa proposta. Especialmente foi citado aquele artigo 61 da Constituição, que diz que cabe ao presidente da República a criação de ministérios. E aí eu queria saber... Na verdade, na minha opinião, o argumento do artigo 61 ele é absolutamente risível. O artigo 61, em momento nenhum, diz que cabe ao presidente a criação de ministérios. Cabe ao presidente a iniciativa legislativa, poder apresentar projetos de lei. Só que não é esse dispositivo que está sendo alterado. Ninguém está discutindo retirar do presidente da República a sua possibilidade de dar início, através do envio de mensagens e projetos de lei, suprimir a sua iniciativa legislativa. Poderá continuar
ele continuará com a sua iniciativa legislativa. O artigo que está sendo modificado é o artigo 88, que já é um artigo modificado. Ele é um artigo, o texto atual não é o texto do Constituinte originário, ele é o texto dado pela emenda constitucional número 32, portanto um texto do Constituinte derivado. E se evidentemente é um texto do Constituinte derivado, ele pode ser alterado pelo Constituinte derivado da mesma forma. O fundamento, e esse texto diz textualmente que a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios. Ora, se a competência de legislar ela é exclusiva do Poder Legislativo, ela é exclusiva do Congresso Nacional, quando a Constituição define que a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios, esse limite ele não está dado ao Legislativo, que é quem legisla, ele está dado ao Executivo, que terá que submeter ao Legislativo a criação de ministérios. Portanto, quem pode, dentro do princípio jurídico, quem pode mais, pode menos. Se o Poder Legislativo pode, por exemplo, rejeitar a criação de um ministério ou de todos os ministérios, pode modificar a dotação orçamentária dos ministérios e, na prática, também extingui-los, é evidente que a Constituição pode estabelecer um parâmetro e o presidente terá a iniciativa de dispor sobre a organização e sobre a criação dos ministérios, mas dentro do limite de, no máximo, 20 ministérios. Por que 20? O texto lá prevê 20, eu queria saber se o senhor, de repente, acha que pode aumentar ou diminuir esse número, e isso não engessa um pouco a ação do Executivo na distribuição das prioridades, enfim? Olha, primeiro 20 foi o número que aqueles que apresentaram a PEC, os seus signatários, entenderam como o parâmetro mais razoável, comparando com outros países, com o número de ministérios que existem em outros países. Tem países que tem 14, tem países que tem 21, 22, tem países que tem 17. Então se chegou ao número de 20. Eu, evidentemente, que acho que pode ser discutido, pode ser 18, pode ser 22, 23, 21, 15... enfim, essa discussão pode ser feita. Não é 20 um número cabalístico que ou é isso ou não é. Pode ser discutido dentro desta razoabilidade. Não creio que isso engesse, pelo contrário, eu acho que isso melhora a eficiência da máquina pública. Você concentra a gestão de forma, não do ponto de vista de concentrar para engessá-la, mas do ponto de vista de concentrar para cobrar resultados. Você sabe de quem se cobra o resultado, não tem sobreposição. Hoje nós temos uma sobreposição enorme de tarefas, tem dois, três ministros fazendo a mesma coisa, cuidando do mesmo assunto, e na hora de cobrar ninguém sabe de quem cobra, se cobra de um, se cobra de outro. Então dá mais nitidez. Eu tenho certeza que, né, o seu leitor, né, o seu telespectador, eu tenho certeza que não sabe, na grande maioria, não sabe dizer quais são os 39 ministérios que existem no Brasil, e muito menos quem são os ministros, e muito menos ainda qual a função que desempenham. Então isso não é positivo para a gestão pública. O senhor não fica assim, numa posição estranha de, sendo da base, líder do principal aliado, criticando assim essa gestão do governo no que diz respeito aos ministérios? Olha, o PMDB, quando apresenta essa proposta, não apresenta para fustigar o governo, para atrapalhar o governo. Nós apresentamos que temos a convicção de que isso é bom para o governo, isso melhora a eficiência do governo, do Estado, da máquina pública, e ao cumprir essa melhora, atinge o que as pessoas desejam, que é um governo que custe menos e que seja mais eficiente. Alguns deputados acusam o PMDB, com essa proposta, de colocar o governo contra a parede, fazer o governo de refém, e dizem até que o Eduardo Cunha poderia abandonar a proposta em algum momento. Queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso. É isso mesmo ou na verdade não faz sentido? Não, o primeiro ponto não faz sentido, na medida de que o PMDB ele busca a eficiência da máquina pública. Aqueles que são favoráveis ao Estado inchado podem publicamente defender. Acham que deve ter 39, 40, 50 ministérios, se acham que isso é o modelo ideal. Nós não achamos. Nós achamos que um Estado mais enxuto, que custe menos, é mais eficiente, é mais
mais direto. Com relação ao Eduardo Cunha abandonar ou não abandonar a proposta, eu tenho certeza que ele não fará, porque, como eu disse, essa é uma proposta do PMDB e o Eduardo Cunha seguirá a posição unificada, a posição majoritária definida pela bancada do PMDB de apoio à proposta. Essa não é uma proposta individual, essa é uma proposta coletiva da bancada do PMDB. O senhor já falou com o PT? Essa proposta vai ser mais um capítulo da guerra entre PMDB e PT? Não, não há guerra, há divergência política, né? Nós debatemos na CCJ com o PT, vencemos a votação na CCJ, conseguimos convencer um conjunto maior de parlamentares de que a proposta deveria avançar na tramitação. O PT tem o direito de manifestar a sua posição, de manifestar que deseja um governo mais inchado, com maior número de cargos, onde possa empregar mais gente. Nós queremos um governo mais enxuto, com menos cargos, que custe menos para a população. Mas o diálogo com o PT houve depois da CCJ? Não houve um diálogo específico sobre isso, até porque eu entendo que ele não cabe. Nós vamos discutir a tese. Eu espero convencer o PT de que isso é bom para o país. Afinal de contas, o PT governa o país, a presidente Dilma, junto com os aliados e com o PT, venceu as eleições para governar o país. Então nós entendemos que isso é benéfico para o país e esperamos que o PT em algum momento se convença disso, que um país, um Estado eficiente é melhor do que um Estado que possa permitir dar empregos, permitir dar cargos a aliados e a membros do partido.